Rio. O Rio de Janeiro foi o estado que mais perdeu vagas de trabalho nos últimos 12 meses, entre junho de 2017 e o mesmo mês deste ano. Pesquisa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo CNC, a partir de dados Cadastro Geral de Empregados e Desempregados CAGED, indica que o estado fechou 12.272 postos em serviços ligados ao turismo. A Bahia, segundo estado que mais fechou postos de trabalho no setor, perdeu 1.167 empregos, seguido pelo Pará, com 1.085 postos de trabalho fechados. No mesmo período, São Paulo teve saldo positivo com a criação de 10.681 vagas. Leia mais. Após expansão de leitos para a Olimpíada, crise leva 13 hotéis a fechar as portas no Rio. Entre os segmentos ligados ao turismo, o de transporte de passageiros teve o pior desempenho, com o fechamento de 8.365 vagas, seguido por restaurantes e similares 1.766 vagas, hotéis de similares 1.489. Serviços culturais 1.140 e outros serviços de lazer 79. O segmento de agências de viagens foi o único com saldo positivo, com 692 vagas criadas. No Rio de Janeiro, o desequilíbrio fiscal do estado e as dificuldades empresariais inerentes à onda de violência fizeram do estado ser o que mais cortou oportunidades de trabalho. Enquanto isso, São Paulo, que perdeu 1.456 vagas em junho, conseguiu gerar um saldo positivo nos últimos 12 meses. 10.681. O Rio se apresenta na contramão do país em geração de vagas, uma conclusão triste e infeliz quando eu verifico o resultado de empregos nos últimos 12 meses. Se for comparar o Rio com São Paulo, apesar das potências econômicas, estamos muito lá embaixo. É um conjunto de fatores: mercado de trabalho com baixo dinamismo, crise no setor público, cautela nos consumidores, queda na entrada de visitantes estrangeiros, baixo nível de investimento privado. Todo mundo aguardando uma definição do cenário político, explica o coordenador da pesquisa, o economista Antônio Everton. No mesmo período, país gerou emprego. No mesmo período, o Brasil registrou a criação de 1.372 postos de trabalho, mas o setor sofreu um baque nos últimos 2 meses. Em maio e junho, o país fechou 16,5 mil postos de trabalho. De acordo com a pesquisa, a situação é reflexo da diminuição de custos que as empresas realizaram. A Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo diz, no levantamento, que a recuperação das atividades turísticas demandará tempo e esforço, pois o ritmo da retomada do crescimento da economia brasileira encontra-se lento, em um cenário de incertezas políticas. Em todo o país, o segmento de transporte de passageiros perdeu 8.316 postos de trabalho. Por outro lado, hotéis e similares criaram 2.183 postos e os restaurantes, 6.966. O segmento de agências de viagens também teve saldo positivo 1.962. Há um otimismo na medida em que a expectativa de crescimento econômico desse ano é melhor, de 1,5%. A economia se apresenta melhor que no ano passado. O problema é que tivemos em maio um traumatismo, produzido pela greve dos caminhoneiros, que bagunçou a economia como um todo, afetando o comércio e serviços de forma contundente. Os dados do emprego no turismo são prova disso. Mas eu olharia com um olhar otimista, apostando que mesmo que tenha havido um baque na produção industrial, a gente pode fechar o ano com uma economia melhor e que, por extensão, as atividades turísticas possam melhorar seu desempenho. Foram 2 anos de recessão, 2015 e 2016, uma recuperação tímida em 2017 1% e uma recuperação em 2018 um pouco menos tímida, acrescenta o economista. Escritório de mídia para melhorar a imagem da cidade. A cidade do Rio ganhou um escritório de mídia voltado para a imprensa, sobretudo a internacional, com o objetivo de produzir e divulgar notícias de variados assuntos. O objetivo da ideia, inspirada em outras cidades ao redor do mundo, é diminuir o impacto das notícias negativas sobre o destino turístico, considerado a principal porta de entrada do país. Lançado no último dia 9, o Rio Press Office, um serviço do Rio Convention and Visitors Bureau, é uma fundação de direito privado sem fins lucrativos fundada em 1984 e mantida pelo trade turístico da cidade do Rio de Janeiro com o objetivo de promover e divulgar a cidade no Brasil e no exterior como destino ideal para a realização de eventos e turismo de lazer.
O escritório já mantém contato com cerca de 400 mil jornalistas ao redor do mundo. 4 profissionais atuam na estrutura no momento.